Olá, como estão? Estamos aqui para dar continuidade às nossas reflexões, então estamos falando principalmente a partir da leitura de Humberto Roden, que faz algumas discussões, uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, então ele nos explica o Evangelho, nos traz um aprofundamento no significado, no sentido das palavras de Jesus Cristo. E também temos falado sobre algumas ideias espiritualistas e também do espiritismo. Então, eu me baseio nas minhas leituras de Chico Xavier, né, os espíritos André Luiz, Emmanuel, que são muito presentes na obra de Chico Xavier. Chico Xavier foi um importante médium aqui no Brasil e temos essa referência, então nos traz também aí um corpo de conhecimento muito importante sobre o assunto da espiritualidade. E aí hoje eu gostaria de abordar o tema da nova era, né? Nova era, novo mundo e nova humanidade. Então, por isso que eu trago aí duas perspectivas, né? A perspectiva de Humberto Roden e a perspectiva do espiritismo. Então, o conceito de nova era, na verdade, essa ideia de nova era, ela está presente já há milênios, então a ideia de nova era é um conceito que a gente encontra nas religiões orientais, no hinduísmo, a gente vê essa ideia de nova era, de um novo momento da humanidade, então o conhecimento védico, o hinduísmo traz já essa percepção de que o mundo material se desenvolve a partir de muitas eras da evolução do universo e da nossa vida, da nossa existência aqui no nosso planeta Terra. Mas aí hoje eu vou trazer mais essa perspectiva. A gente entende que essa ideia está presente em muitas tradições, mas hoje eu vou trazer essa perspectiva bastante atual, que é do espiritismo, e a visão do Humberto Roden, que traz uma reflexão a partir do Evangelho, né? Então, o Roden comenta, né, que um dos discípulos de Jesus pergunta, né, Mestre, quando vem o reino de Deus? E Jesus responde, o reino de Deus já veio, e vós não vistes. O reino de Deus está dentro de vós. Então, a partir disso, a gente entende que o reino de Deus, a possibilidade da espiritualidade já está presente para quem consegue perceber, ter essa percepção de Deus dentro de si, de Deus dentro de nós. E que, então, desde o nascimento de Cristo, nós já estamos num novo momento da humanidade, porque Jesus vem nos conscientizar da possibilidade da conexão com Deus, ou seja, a possibilidade de nós encontrarmos a nossa luz interior, o nosso Cristo interno, a possibilidade de nós percebermos Deus dentro de nós. Porém, essa percepção é muito rara, é muito difícil, então nós estaríamos num caminho, num processo, numa transição para uma nova humanidade. E essa nova humanidade pode levar ainda muito tempo, pode levar séculos, para Humberto Roden. Então poderia levar séculos, no sentido das pessoas, de uma maneira geral, a coletividade, despertar para a luz interior, despertar para a sua própria espiritualidade. Então, isso significa que, embora isso já esteja presente, já esteja possível, a gente já esteja vivendo um novo momento, porque a espiritualidade está acontecendo aqui e agora, a gente está vivendo esse momento, no entanto, a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa que a nossa semente, a semente do Cristo em nós, aflore, assim, que essa semente germine, que essa semente se desenvolva e então venha a florescer, então que a gente desperte a nossa luz interior.
Então, os meus gatinhos estão aqui meio que brigando, meio que brincando, e essas interferências aqui. Mas vamos lá, vou me concentrar aqui no assunto, que esse assunto é muito importante, né? Até porque é um assunto que envolve uma questão de uma visão ampla do processo da nossa jornada espiritual, mas enquanto coletividade, então de processo coletivo, que é espaço temporal. Interessante isso. E aí quando a gente pensa que a gente já então está vivendo essa transição para a nova humanidade desde o nascimento de Cristo como um marco, então estamos nesse período de transição, então essa transição dura milênios, na verdade, né? Pelo menos a partir dessa perspectiva de Humberto Rodin, e faz sentido, por causa que a gente está falando de uma outra dimensão de espaço-tempo, de uma outra visão, assim, a partir da visão ampla, né? A partir da visão do espírito eterno. Então não temos que ter uma visão limitada no tempo, né? Então essa transição, esse período de evolução, ele é lento, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista amplo, ele é um processo natural, está acontecendo. Então nós temos essa visão, né? Até temos também uma citação no Sermão da Montanha, em que Jesus toca um pouco nesse tema, quando ele diz: os mansos herdarão a terra. Então a gente entende que essa terra que será herdada pelos aqueles que são pacíficos é uma terra já, uma nova terra. É uma terra onde existe compaixão, onde existe predomínio da paz, predomínio da harmonia. Então não é uma terra, não é atualmente como a gente vê a situação em que estamos, em que a gente vê muitos processos de desigualdade, guerras, etc. Então a gente pode ter um pouco esse olhar de uma nova humanidade, uma nova era, um novo mundo que já está anunciado lá no Evangelho, mas que é impossível a gente dizer quando seria exatamente, faz parte do processo coletivo, e aí temos o tempo das individualidades, um tempo pessoal de cada um, de crescimento espiritual, e quando chegássemos num momento onde o que fosse predominante seria a compaixão, o amor, a gente estaria num novo momento, numa nova era da humanidade. É uma visão interessante, mas veja, também temos a visão de Chico Xavier, de que essa nova era pode estar mais próxima, mais próximo do que poderíamos supor. Então, o médium Chico Xavier traz a data 2057 como um marco de um novo momento, de uma nova era no planeta Terra. Então, aí para um aprofundamento sobre esse assunto, seria interessante vermos palestras de Geraldo Lemos Neto, que também traz essa informação, dado o fato de que Geraldo Lemos Neto teve convivência com Chico Xavier, então ele nos traz essa revelação dessa data colocada por Chico Xavier, e aí seria interessante aprofundar no assunto. Eu vou trazer aqui um pouco da perspectiva, né, do Chico, e uma reflexão sobre isso, e aí cada um pode ficar com sua própria leitura, né, aquilo que faz sentido, né, aquilo que cada um consegue assimilar, né? Que consegue assimilar o que pode assimilar, ou tem uma questão de fé também, né? Uma questão que esses assuntos a gente não pode provar, então é uma reflexão, tá tudo em aberto, e eu não quero exatamente dar uma resposta definitiva, então estou apenas abrindo a reflexão. Então o Chico Xavier coloca 2057 como uma nova era, porque seria a passagem do planeta Terra de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então são os planetas eles têm várias categorias, então a Terra iria subir uma categoria, o planeta Terra iria subir uma categoria. Evidentemente que isso seria um processo que ocorreria a partir da evolução espiritual da humanidade. Ou seja, o que a gente é um processo que a gente tem que fazer, porque
a gente não coloca nada como definitivo nos acontecimentos futuros. Por que que não é definitivo? Porque existe o livre-arbítrio. Então, existe um movimento que ele pode estar previsto para acontecer, existe um planejamento, mas não quer dizer que isso realmente vai acontecer. Nós precisamos fazer, nós precisamos agir e ter uma atitude coerente com aquilo que é o objetivo. No caso, uma evolução espiritual. É preciso que, em conjunto, a humanidade consiga subir a frequência de vibração energética para que o planeta possa ser considerado um planeta de um outro nível também de vibração energética, que é o nível de planeta que já alcançaria o nível de planeta de regeneração. Então, como que acontece isso? Porque também a gente pode pensar, 2057, a gente está num momento muito conturbado, estamos vendo as guerras, hostilidades entre nações, entre povos, entre pessoas, entre até mesmo familiares, muita hostilidade nós estamos vendo. E então não faz muito sentido imaginar que em 2057 tudo estará resolvido. Bom, na verdade, não será tudo que estará resolvido, uma vez que ainda haverá situações conflitantes, uma vez que não estaremos no patamar mais alto de classificação dos planetas, dos mundos. Nós subiremos um nível, então ainda significa que não teremos todos os nossos problemas resolvidos, mas que haverá mais harmonia, haverá mais respeito à natureza, respeito ao próximo, mais amor ao próximo. E como isso vai acontecer? Parece que mas como que isso vai acontecer por um processo de mágica? Bom, não é por mágica, justamente a gente precisa fazer esse movimento. Mas além disso, nós temos apoio da espiritualidade para que isso aconteça. Isso não vai acontecer simplesmente se nós não tivermos nenhum direcionamento da espiritualidade. E direcionamento da espiritualidade não significa que a gente precisa ter o contato assim com os espíritos, né? Não significa que os médiuns eles têm contato com os espíritos trazem as informações e aí a gente vai colocando isso em prática. Bom, não tem a ver isso, né? Essa ideia é um pouquinho engraçada até, né? Não é bem assim que funciona. Então, como que funciona então? A espiritualidade, ela faz parte do nosso planeta. O nosso planeta tem também um plano espiritual. E então, pessoas que estão encarnando aqui na Terra com pessoas que vão fazer parte dessa missão para ajudar na evolução da humanidade. Então tem espíritos de luz que estão encarnando. Nós estamos sendo levados, nós todos temos os nossos mentores espirituais, nós também estamos sendo levados a subir a nossa frequência. Então tá havendo um movimento, tá havendo um esforço entre os espíritos desencarnados, os espíritos guias, e também entre os encarnados, os espíritos de luz que entram aqui nesse nosso mundo material para que possam estar em lugares, em posições que ajudem na nossa evolução espiritual. Então, muitos espíritos de luz estão encarnando no planeta, né? Então, a gente vai tendo cada vez mais esses espíritos encarnando aqui para que contribuam com a evolução espiritual do planeta. E os espíritos que estão aqui vão subindo também a frequência, evoluindo espiritualmente ou não, e aí se não consegue subir a frequência, vai ter uma chance ainda depois do desencarne, vai passar por um processo no plano espiritual, onde também vai ser possível uma oportunidade para poder elevar a sua frequência, para conseguir aí ganhar aprendizado, vivências, porque a gente pode parecer estranho, mas depois que morre a gente continua tendo vivência. A gente tem vivências no mundo espiritual, vivência como espírito, temos um corpo espiritual. Às vezes a gente fala corpo físico e espírito, mas o espírito tem o corpo espiritual. Só que a gente não vai entrar nesse tema agora. Mas existem vários níveis de densidade, níveis da matéria sutil, então a gente tem um corpo sutil. Mas então, depois do desencarne, o espírito vai ter também vivências e vai ter
um contato mais direto ali com os espíritos de luz, com os mentores, e vai ter a chance de conseguir subir um pouco a frequência, a vibração mesmo, porque nós somos um campo, nós além de sermos corpo físico ou corpo sutil, somos um campo energético, somos um corpo de luz também, e aí temos uma frequência de vibração. Quem consegue? Essa frequência de vibração, ela oscila também, né? A gente não está sempre na mesma frequência. Não quer dizer que um espírito de luz pura está sempre ali numa frequência elevada e os espíritos de frequência de densidade, de sombra, está sempre ali. Não, a gente pode oscilar, a gente às vezes está já num nível em contato com os espíritos de luz e aí a gente pode de repente mudar a nossa frequência, baixar a frequência e acabar sendo sugado por frequências de sombra. Isso acontece quando a gente consegue ter um pouco essa percepção das frequências, né? E seja isso enquanto encarnado ou desencarnado, isso vai nos trazer... É bom quando a gente consegue ter esse olhar, essa percepção de como nós estamos, como está a nossa própria frequência de vibração, porque então a gente pode ir direcionando, né? A gente pode ir percebendo e tentar ir nos direcionando para uma frequência mais elevada. Então, uma pessoa que está numa frequência densa, desencarnou, está lá na frequência densa, e ela vai ter essa chance de elevar um pouco a frequência para que ela possa vir a viver nessa nova Terra, nesse novo mundo, nesse mundo que vai ser o planeta regenerado, porque reencarnar no planeta Terra, o planeta Terra, como ele está hoje, como a gente estava falando do reino de Deus. Então aqui, hoje, já é possível nos conectarmos com as frequências elevadas, mesmo o nosso espírito estando encarnado num corpo de matéria densa, num mundo de matéria densa. Existem ainda, a espiritualidade está permeando tudo, então a gente pode se conectar com a experiência, a gente pode se conectar, ter essa experiência de conexão com as energias, as frequências de luz, né? Mas depois do desencarne, quem não fez essa conexão, quem não conseguiu, quem ficou ali só na frequência densa, sempre na frequência densa, não subiu, desencarnou, não subiu. Teve a chance de subir, não subiu. E o que acontece? Esses espíritos não vão poder encarnar. Como existe uma gradação de frequência, existe a frequência densa, a frequência menos densa, uma frequência média, vamos dizer assim, e aí as frequências sutis. São gradações. Então, quando a Terra regenerada serão espíritos de frequência elevada, mas também podemos ter, assim, algumas frequências que não sejam tão elevadas, porque faz parte de qualquer planeta. A diferença entre os seres ali vão ter espíritos que são mais elevados e espíritos que estão no caminho assim e ainda tem um caminho mais longo, né? Ainda tem uma jornada maior, digamos assim, de evolução. Só que os espíritos que estiverem numa frequência muito densa vão ter que reencarnar em outros planetas, eventualmente, quando forem reencarnar num plano material, não poderão reencarnar na Terra se eles estiverem numa frequência de sombra, numa frequência muito densa. Vai ter que ser levado para um outro planeta, numa frequência, um planeta que esteja num momento antecedente do que nós estaremos então, né? Então, vai ser levado para um planeta de provas e expiações. E nós estaremos num planeta já de um outro patamar, que é um planeta de regeneração. Então, se hoje a Terra já é um lugar com paisagens bonitas, já é um lugar, assim, um habitat interessante, exatamente, nós temos os problemas, né, das sociedades humanas, nós temos os problemas da urbanização, nós temos muitos problemas, né, mas
Se não fosse pelos nossos problemas que nós criamos, problemas que nós não procuramos resolver, nós estaríamos também num lugar que já é paradisíaco. Então a Terra tem muitas paisagens paradisíacas. Então imagine quando a Terra subir assim o nível de consciência, a humanidade subir o nível de consciência, né? O planeta Terra subir a frequência, sua frequência mais elevada. Então esse planeta Terra vai ser realmente um mundo paradisíaco. Então reencarnar aqui vai ser uma boa. Eu quero reencarnar no planeta Terra, assim. A gente muitas vezes pensa que a gente está nesses ciclos de reencarnação e que a nossa meta é não encarnar novamente, e muitas vezes a gente pensa, não quero encarnar porque a vida é muito difícil. Mas a verdade é que, a não ser que tenhamos uma iluminação plena, nós teremos que reencarnar. E a vida faz parte da experiência. Também, se você é um espírito eterno, o que você vai fazer se você não for reencarnar? Você vai ficar só lá no mundo espiritual? Encarnar faz parte. Você tem que vir para a matéria, você tem que vir para o mundo material. Inclusive, muitos dos espíritos que estão vindo aqui hoje são espíritos evoluídos, que poderiam estar nos planos mais elevados e que vêm a experiência da matéria densa para nos ajudar, para que possam contribuir com o nosso progresso espiritual. Então parece que o encarnar não é algo que a gente consegue escapar tão fácil. A gente precisa reencarnar para a gente poder evoluir espiritualmente. E quando se alcança esse estado mais avançado de espírito de luz, de espírito evoluído, daí tem que reencarnar para cumprir missão. Então, é isso. E é a vida espiritual, porque são os processos, faz parte, e é generosidade também. Então, um espírito de luz reencarnar num planeta de frequência densa para nos auxiliar é também um gesto de compaixão. Então, eu acredito nessa perspectiva de um planeta regenerado, que estamos caminhando para isso, porque nós temos, né, eu acredito que temos, e aí é o que eu falei, é uma questão de fé, mas eu acredito que temos o auxílio da espiritualidade. Então, não estamos abandonados. Esses processos que nós estamos vivendo de muitas dificuldades no mundo inteiro, tudo isso faz parte do processo. Faz parte do crescimento, é a transição. Então estamos justamente nesse período conhecido como transição planetária. E esse período de transição planetária é um período de conturbações, é um período de tragédias, é um período difícil, é um período que a gente está vendo as tragédias coletivas, mas também na própria experiência pessoal, cada um está vivendo uma experiência pessoal muito intensa, acontecimentos ali na vida pessoal da pessoa, na família, e muitas vezes, além de ser um acontecimento que envolve as relações íntimas, a família, as relações íntimas, também é um acontecimento interior, um processo interior, um processo de crescimento interior, um processo de intensidade das emoções. Tudo isso faz parte dessa transformação do espírito como um processo, uma vivência interna, de uma maneira individual e conectado com a coletividade, com a humanidade e com o todo, né? Temos esse apoio. Então, sempre que estiver difícil demais, nós temos que buscar um momento de conexão aí com as frequências mais elevadas, porque temos esse apoio, temos essa conexão, esse sentimento de conexão, de união, nos fortalece para atravessarmos os momentos que temos atravessado e iremos atravessar ainda. Então é isso. Então, continuamos no próximo vídeo. Gratidão para quem assistiu até o final e, se puder, curte e compartilha.